Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiane e eu estou aqui hoje para nós darmos continuidade ao nosso estudo bíblico. Essa semana estaremos estudando Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27. Esse verso é praticamente o encerramento do Sermão do Monte que Jesus fez. Nesse Sermão do Monte, que são os capítulos anteriores, ele falou de várias comparações. Ele comparou o homem ao sal da terra, aquele que salga, aquele que é insípido, o que seria feito com ele. Ele comparou o homem à luz do mundo. Nesse sentido também, ele falou da candeia, que se fará com uma cidade edificada, se é possível escondê-la, que quando nós temos uma luz, se nós colocamos ela no velador, ou seja, num lugar alto para iluminar, ou se colocamos escondido. Ele falou dos dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Então Jesus usou várias comparações. E para encerrar o Sermão do Monte, ele também usou a comparação. E nesses três capítulos que nós vamos ver, ele falou sobre os dois construtores, o sensato e o insensato, ou o prudente e o imprudente. Jesus diz assim, que aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam são comparadas a um homem que foi construir a sua casa e construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram as dificuldades, vieram as lutas e deram contra esta casa, mas ela permaneceu firme, ela permaneceu em pé. E aqueles que ouvem a minha palavra e não as praticam são comparados àquele homem que construiu a sua casa sobre a areia, mas quando vieram as lutas, quando vieram as tempestades, essa casa caiu e que foi grande a sua ruína. O Senhor aqui compara que tudo que ele tinha falado, o Senhor ensina que tudo que ele tinha falado não ia resolver, não ia fazer diferença nenhuma se as pessoas não colocassem em prática. Essa mensagem continua até hoje. Se nós somos apenas frequentadores, se nós apenas escutamos as palavras do Senhor, mas não as colocamos em prática, de nada vai adiantar. Quando as dificuldades vierem, quando as lutas vierem, nós não estaremos firmados em Cristo, nós não estaremos firmados na palavra do Senhor. E com isso, nós não conseguiremos ficar em pé diante das dificuldades, nós acabaremos nos entregando à tristeza, à doença. Então, o Senhor estava chamando a atenção para que nós começássemos a praticar, para que nós tivéssemos um alicerce nele, nas palavras dele. E quando nós falamos de alicerce, para quem já construiu, sabe que é a parte praticamente mais cara. Por quê? Porque ela não tem beleza nenhuma. Ela é a parte que fica escondida de uma construção, que ninguém enxerga, que ninguém vê. Você muitas vezes cavou muito fundo, você às vezes para conseguir construir, você teve que descer muito fundo na terra, e ali vai-se é muito dispendioso, mas isso para que a casa permaneça, depende desse investimento. O que, Senhor, nós podemos entender aqui, que para estarmos firmes no Senhor, nós vamos ter que investir nesse alicerce. Nós vamos ter que investir nessa parte da nossa profundidade com Deus e que ninguém vê. Que não é estar falando da palavra, não é estar louvando ao Senhor na frente de uma igreja, não é estar participando dos ritos da igreja que farão a diferença. Essa parte é a parte de aparência, e isso, inclusive, na nossa geração agora, muito se vive de aparência, mas o que faz toda a nossa construção permanecer em pé é o alicerce. Jesus, ele deu o exemplo certinho disso, porque ele teve 3 anos de ministério, mas ele levou 30 anos se preparando, colocando os alicerces dele, se aprofundando. Quantas vezes o Senhor falou com Deus antes que ele viesse a colocar o seu ministério para que as pessoas conhecessem? Quantos momentos de intimidade com Deus, quantos momentos de oração, quantos momentos que ele estudou a palavra, porque ele diz, no Evangelho ele diz que ele não veio para tirar nenhuma palavra, ele sabia, ele conhecia as Escrituras, ele se dedicou para que ele pudesse ter fundamentos para ensinar em cima daquilo que era a verdade do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele dedicou tempo, não foi rápido. Um alicerce não se constrói rápido. Um alicerce não é barato. O Senhor Jesus abandonou a vida dele. O Senhor Jesus foi tido como louco, foi tido como perturbador. E, acima de tudo, ele pagou um alto preço
para ser quem ele é, o nosso alicerce, para ser a rocha. Ele pagou um alto preço por isso. E também, ele não viveu de aparências. Diz a palavra que ele se tornou o mais feio de todos quando ele foi transpassado pelas nossas transgressões, quando ele foi moído pelos nossos pecados, quando ele foi chicoteado, batido, ele se tornou o mais feio, o mais indigno, diz a palavra. Mas para quê? Para que ele se tornasse a rocha, para que ele pudesse nos mostrar o caminho que ele trilhou, é o caminho que nós temos que trilhar. Ele tinha intimidade, ele tinha necessidade de estar próximo do Senhor. Que nós possamos entender que de nada adianta estarmos na igreja, que nada adianta estarmos orando, se não praticarmos a palavra do Senhor. E não é fácil, não é fácil, não é barato. Quando o Senhor prega e nos diz assim, vai e perdoa, vai e não fala, vai, seja humilhado e continue com a sua boca fechada. Como é difícil, é um alto preço, mas vale cada momento em que ouvimos a palavra, estamos estabelecidos nela, porque as traições virão, as mentiras virão, as calúnias virão, mas o nosso alicerce firme em Cristo não será abalado. Que o Senhor Espírito Santo nos ajude a firmar-nos em Cristo, porque sozinho, com as nossas forças, não conseguiremos. Mas quando pedimos a ajuda do Espírito Santo do Senhor, Ele nos ajuda a ouvir, Ele nos ajuda a praticar, nos ajude a firmar-nos em Cristo. Porque sozinho, com as nossas forças, não conseguiremos. Mas quando pedimos a ajuda do Espírito Santo do Senhor, Ele nos ajuda a ouvir, Ele nos ajuda a praticar, Ele nos ajuda a ser obedientes à palavra. E muitas vezes fazemos por obediência à palavra do Senhor. Que essa palavra tenha falado ao teu coração, que essa palavra tenha chegado verdadeiramente diante do teu coração, para que você entenda que precisamos nos aprofundar nas atitudes, nos aprofundar nas ações que fazemos. Começa de pouquinho, irmãos. Começa de pouquinho, cada pedacinho, cada atitude, cada ação que temos em obediência à palavra, firmados na palavra, isso vai construindo um alicerce forte e poderoso que nada nos abalará quando estivermos firmados em Cristo e nas suas palavras. Eu quero orar por você, espero que essa palavra tenha vindo de encontro ao seu coração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Pai, por cada um desses Teus filhos e filhas que aqui estão, Pai. Que o Senhor venha dando a eles, Senhor, um direcionamento, Pai. Que eles entendam, Pai, que o Senhor deu todo o material necessário para que eles construíssem, Pai, essa relação firme com o Senhor. O Senhor deu a eles, Senhor, uma vida. O Senhor deu a eles um propósito. O Senhor deu a eles todo o material necessário, Pai, para que eles façam, Senhor, para que eles sejam a diferença nesse mundo, para que eles sejam aqueles, Pai, que cumprem o Teu propósito. Oh, Senhor, o Senhor deu um temperamento, o Senhor deu uma maneira de ser, Pai, que eles possam utilizar essas ferramentas, Pai, que eles não se preocupem em fazer igual aos outros, mas que eles sejam, Senhor, o melhor deles mesmos, Pai. Espírito Santo, vem sobre a vida dos Teus filhos, Pai, e mostra a eles as qualidades, Senhor, tudo que o Senhor já entregou na mão deles, a planta da construção, do que eles têm que construir nesta vida tão curta que estão aqui, Pai, e que nenhuma pressa, Pai, os tire, Senhor, de fazer uma construção sólida diante de Ti, Pai. Assim eu te peço, Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos, Pai, e filhas. Eu te peço, Senhor, abençoa a família deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa semana para você, bons estudos, até a semana que vem, com mais um pouquinho da palavra do Senhor, e que você seja abençoado e feliz. Amém? Até mais, até o nosso próximo encontro.